Levítico, capítulo 25. Olha só uma questão importante aqui, que é a lei do jubileu e a lei da justiça social, para a gente entender. E isso é um problema hoje em dia que até divide as pessoas entre esquerda e direita, entre os que são a favor das políticas sociais, que são contra, quem é a favor de cota, quem é contra cota, quem é a favor do movimento sem terra, invadir a terra e pegar a terra para eles, quem é a favor de preservar a propriedade privada. Essas discussões políticas que a gente tem hoje, a gente vê que Deus já trata com isso há muito tempo. Ele já lida com essa situação, com essa realidade há muito tempo atrás. E isso vai acontecer, ou vai ser mostrado para a gente aqui em Levítico, capítulo 25. Olha só essa lei, e não só a lei em si, mas o que a lei significa. Versículo 8. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos. Eu pedi para desligar aqui, eu não achei o controle. Não sei se você levou para lá. Tá meio frio. Então, vocês vão contar 49 anos. Aí Deus fala assim, ó. No mês 7º, aos 10 do mês, fará passar a trombeta vibrante no dia da expiação, dia do Yom Kippur, que a gente viu ali atrás. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano do jubileu vos será. Olha o que era o ano do jubileu. Quando o povo de Israel chegou na terra prometida, tá? Toda a terra, vamos fingir que é um quadrado aqui para a gente poder ilustrar isso aqui bem. Toda a terra foi dividida em partes iguais para os judeus, para os habitantes da terra, para as tribos de Israel. Tá? Deixa eu só responder essa do Cleito aqui, porque eu acho que ainda faz no anterior, e aí a gente vai voltar para cá. O Cleito fez uma pergunta aqui, se tem alguma diferença no que diz o texto de Mateus 5, o visto que foi dito e o visto que foi dito aos antigos, isso tem a ver com se referir à lei dos 10 mandamentos aos outros 603, já que são 613 mandamentos no todo. Naqueles ouvisto que foi dito, a gente tem tanto coisa dos outros 603 quanto coisa dos 10 mandamentos. Por exemplo, no adultério, a gente tem Jesus falando, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Isso está nos 10 mandamentos. Aí Jesus fala, eu porém vos digo, que aquele que olhar para a mulher com intenção impura no seu coração já adulterou com ela. Então, Jesus ali em Mateus 5, ele trabalha com toda a gama de mandamentos, não só os 10, mas também os outros, como esse, olho por olho, que faz parte dos outros 603. Jesus trabalha com todas as classificações de mandamentos, mostrando que os mandamentos do Antigo Testamento, eles precisam ser vividos, vamos pegar aqui entre aspas, em espírito e em verdade. Eles não são só a letra fria da lei, mas ele precisava ser entendido como que isso tinha que mudar o caráter da pessoa, como que isso tinha que ser internalizado na pessoa, e isso tinha que ser vivido pela pessoa de maneira ampla, de maneira geral, dentro do que Deus queria que aquele mandamento fosse, que aquele mandamento significasse, não necessariamente na literalidade da lei somente. Né? Então, tanto nos 10 quanto nos demais 603. Vai se aplicar nos dois casos. O que então vai acontecer aqui? A terra foi dividida em partes iguais. Aqui não está a parte igual, mas finge que está a parte igual, que eu sou ruim de desenho, como eu falei. Então, o João ia morar nessa terra aqui, o Francisco ia morar nessa terra aqui, o Tiago ia morar nessa terra aqui, e o Lucas ia morar nessa terra aqui. Vamos pôr Marcos aqui no lugar do Francisco, para a gente não esquecer o nome do pessoal. Aí, eles iam, durante o passar dos anos, cultivar a terra, arar a terra, criar gado, fazer as coisas na sua terra, como todo mundo fazia, trabalhar. Tá? Então, no primeiro ano, todo mundo tem terras iguais, todo mundo ganha suas sementes, todo mundo tem o seu gado, todo mundo vai poder trabalhar e vai poder produzir e vai poder sustentar a sua família, gerar riqueza, vender o que sobrar
para outras pessoas e acumular mais dinheiro e prosperar e etc. Como qualquer comércio funciona, qualquer terra funciona, qualquer empreendimento, empresa funciona, eles iam trabalhar aqui. E como qualquer coisa humana funciona, você ia ter sempre um cara que trabalha mais do que o outro, um que toma melhores decisões que o outro, um que planeja, o outro que não planeja, aquilo que Salomão fala lá em Provérbios, o preguiçoso, né, que não ara a terra no momento certo, depois quer colher e não tem. Então, isso sempre aconteceu na história da humanidade, sempre vai continuar acontecendo, e naturalmente, quem trabalha mais, quem planeja mais, quem se organiza mais, enriquece mais do que o outro que não faz esse tipo de coisa. Então, o que ia acontecer? Depois de uns 5 a 10 anos desse pessoal trabalhando aqui, naturalmente, vamos supor que esse primeiro aqui, o João, trabalhasse mais. Ele acordava mais cedo, dormia mais tarde, produzia mais, cuidava do campo dele, arava a terra, teve um monte de filho, colocou os filhos para trabalhar, criava gado, não sei o quê, e ele era um baita de um trabalhador. O Marcos não era. O Marcos acordava tarde e dormia cedo, pensava amanhã eu trabalho, semana que vem eu trabalho, enrolava, não punha os filhos para trabalhar, os filhos destratava ele, não sei o quê. Daqui a 10 anos, né, o Marcos ia comer toda a comida dele, da terra dele ali, da propriedade dele. O João, ele não só ia comer da terra dele, como ia sobrar bastante coisa. E aí o Marcos, que não produziu, ia precisar comprar do João. Num primeiro momento, o Marcos ia comprar do João com dinheiro. Toma dinheiro aqui, me dá comida aqui. Com o passar do tempo, o Marcos não ia ter dinheiro mais. Por quê? Porque ele não está produzindo. Então, como que o Marcos ia poder fazer para poder continuar comendo aquilo que o João está produzindo? Ele ia começar a vender terra para o João. Ia falar, João, toma 1/3 da minha terra e me dá comida. Daqui a 25 anos, pode ser que o Marcos já ia ter dado boa parte da terra dele para o João, o Mateus ia ter dado também uma parte da terra dele para o João. E aí o João, porque ele estava comprando. E aí o Lucas, ele ficou tão pobre, tão sem trabalhar, que ele, além de ter dado a terra, ele ia passar fome ali de novo, necessidade. Ele ia ter que se vender como escravo para o João. Então o que ia acontecer? O Marcos e o Mateus ia ter menos terra, o Lucas ia perder toda a terra dele, o João, além de ter um pedaço maior de terra, agora ia ter um escravo que ia trabalhar para ele, produzir para ele, ele ia ficar mais rico ainda. E aí o Marcos e o Mateus ia ter filho, ia ter neto, e talvez o Marcos ia ter um filho trabalhador, o Mateus ia ter um filho trabalhador, o Lucas ia ter um filho trabalhador, e o João ia ter um filho vagabundo, que pelo fato de ele não ter precisado fazer nada na vida, filhinho de papai, não sei o quê, ele ia só usufruir do trabalho do pai dele. Então o que Deus fala? Isso aqui não é justo. Porque o João ter trabalhado mais do que os outros e ter ganhado dos outros é justo. O João fez por onde. Então o Marcos, o Mateus e o Lucas têm mesmo que ficar devendo para o João, tem que dar terra para o João, tem que trabalhar para o João, porque o João trabalhou e eles estavam à toa enquanto o João estava correndo atrás. Mas não é justo que o João Júnior pegue tudo isso que o pai dele produziu e agora ele escravize o Lucas Júnior e fique com a terra do Mateus e do Marcos Júnior, que não tiveram culpa nas decisões que o pai dele tinha tomado. Então o que Deus fala? Em 50 anos, ia acontecer o ano do jubileu. O sacerdote, ele ia passar por toda a terra de Israel, tocando a trombeta e avisando. Esse é o ano do jubileu, esse é o ano do jubileu, esse é o ano do jubileu. E o que ia ter que fazer? O João Júnior
que agora cresceu, o João morreu e o João Júnior agora cresceu e é o dono da terra, o João está velhinho e aposentado, e é o João Júnior que está aproveitando das coisas, ele teria que libertar o Lucas Júnior da escravidão, porque lembra, ele nasceu escravo e tinha que viver escravo durante todo esse tempo por causa da decisão errada do pai dele. Então ele ia ter que libertar o Lucas Júnior da escravidão e devolver as terras para o seu formato original, para que cada filho e neto tivesse a mesma oportunidade que o pai teve e as coisas começassem de novo. Então, o que ia acontecer? Pode ser que a próxima geração ia inverter. O Lucas Júnior, vendo como era ruim ser escravo, como que era ruim ficar sem terra, como que era ruim ser preguiçoso, pode ser que ele ia ser o que mais ia trabalhar e daqui a pouco ele ia começar a pegar a terra dos outros para si, e daqui a pouco ele que ia escravizar o João Júnior, porque o João Júnior ia continuar vagabundando, no bem bom, no lalala, não sei o quê. E aí essa configuração social ia ser remodelada. Então, o que acontece? O ano do jubileu, ele seria uma espécie de reforma agrária, uma espécie de cotas, uma espécie, um formato de Deus restabelecer a justiça social e restaurar a possibilidade dos filhos e dos netos dos pais que tinham tomado decisões erradas não precisarem pagar a vida toda pelas decisões erradas que os pais tinham tomado. E não permitir que os filhos dos ricos fossem ricos sem ter produzido nada. Então, olha só que interessante. Deus não é contra o sujeito ficar rico. Ele não é contra a pessoa ganhar dinheiro, trabalhar, produzir e ter dinheiro e vender para os outros. Deus não é contra isso. Deus é contra alguém que não trabalhou, usufruir do trabalho do outro e alguém que estava agora trabalhando não ter a sua oportunidade de poder construir as coisas. Então isso aqui é a lei de justiça social que Deus já tinha estabelecido para o povo de Israel desde lá do Antigo Testamento. Deu para entender isso aqui, gente? Tem que fazer por merecer. Exatamente. Para Deus, isso aqui é uma coisa muito importante. Né? Então, olha só que interessante. A gente tem hoje uma briga, né, entre o que fala que tem que ter meritocracia e o que fala que tem que ter justiça social. Para Deus, justiça social é restaurar a possibilidade do mérito, das pessoas trabalharem e produzirem e viverem daquilo que elas produziram, não daquilo que o pai, o avô, o bisavô, o tataravô produziu e os outros pagarem pelos erros dos seus antepassados. Então ele dá um reset ali no negócio, volta como era antes, as demarcações originais da terra, coloca as cercas nos lugares certos e o pessoal tem mais uma chance. Deu para entender essa questão da justiça social? No Brasil não teria como fazer, né? Porque no Brasil, por isso que é interessante, isso aqui é uma lei para o povo de Israel, porque eles receberam a terra de um jeito já formatadinho. No Brasil, a gente invadiu aqui, tomou através das guerras, e nós não temos direitos hereditários ou sucessórios de grandes terras, ou terras que pertencem a famílias, ou tribos, ou coisas nesse sentido, nesse aspecto. Então, no Brasil, nós temos que encontrar outras formas da gente poder estabelecer justiça social sem incentivar a falta de trabalho, sem incentivar a preguiça das pessoas. Então, o modelo, o princípio de Deus é esse. Justiça social que incentiva o cara a fazer por onde. Então a gente teria que criar um método de poder fazer isso aqui, talvez um misto do que é a justiça social com a meritocracia, uma coisa mais ou menos assim. Que aí a gente teria algo perto. Mas no Brasil a gente não tem como aplicar
essa lei de Israel, porque na origem o Brasil não é o povo de Deus, vamos dizer assim, né? É um povo, originalmente é um povo pagão. Deu para entender o jubileu? O que ele significa, como que ele se constrói, se constitui? E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.